Olá, boa tarde. A proteção dos indígenas é um dever do Estado. Mas no dia em que se lembra a contribuição desses povos originários à nossa cultura, há pouco a se comemorar. Recentes ataques e invasões de terra mostram a dimensão do trabalho que as autoridades têm pela frente para garantir o respeito e a dignidade às comunidades indígenas. Eu sou o Guilherme Menezes e as ações do Judiciário e do Ministério Público em defesa dos indígenas brasileiros são alguns temas do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Pedido de vista suspende julgamento sobre envio de cópia de processo contra Robinho. STJ decide que as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes terão acesso às provas do inquérito sobre mandantes dos assassinatos. E ainda, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determina a abertura de reclamação disciplinar contra desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. No Rio de Janeiro, a Justiça condenou o jogador Marcinho, ex-lateral direito do Botafogo, a 3 anos e 6 meses de detenção em regime aberto pelo atropelamento que matou os professores Maria Cristina, José Soares e Alexandre Silva de Lima. Ele também teve habilitação suspensa pelo mesmo período. O acidente aconteceu no dia 30 de dezembro de 2020. O casal foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Segundo a denúncia do Ministério Público, minutos antes da fatalidade, Marcinho guiava o veículo de forma imprudente, em zigue-zague, na pista no sentido Barra da Tijuca, e numa velocidade compreendida entre 86 km por hora e 110 km por hora, sendo que a velocidade máxima permitida na via é de 70 km por hora. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, pediu vista em julgamento a respeito da definição do envio de cópia por parte da Itália do processo contra o jogador de futebol Robinho, o ex-jogador, não é? Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro. Vamos, ao vivo, falar com a repórter Jéssica Castro, que tem as informações. Boa tarde, Jéssica. Olá, Guilherme. Boa tarde a todos. A Corte Especial começou hoje a analisar o recurso da defesa do atleta, que recorreu de decisão anterior do relator, ministro Francisco Falcão, que havia negado o pedido de solicitação para que o governo da Itália forneça a cópia integral e a tradução do processo, alegando que a falta dos documentos na íntegra limita a possibilidade de o STJ verificar se foram preenchidos todos os requisitos para a homologação da sentença. Mas após o voto do ministro Francisco Falcão pela manutenção da decisão monocrática, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos e o julgamento foi então suspenso. O processo em trâmite aqui no STJ discute a possibilidade de homologação da sentença italiana e, em caso positivo, a transferência da execução da pena do jogador para o Brasil. Ainda não há data para a retomada do julgamento pela Corte Especial. Nós voltamos com você, Guilherme. Obrigado, Jéssica. Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes terão acesso às provas do inquérito sobre os mandantes dos assassinatos. Os detalhes da decisão com a repórter Marina Campos. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu às famílias da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes o direito de acesso às provas já produzidas e documentadas no inquérito policial que investiga os supostos mandantes dos assassinatos dos dois, ocorrido em março de 2018. As famílias, que já são assistentes de acusação no processo contra os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, denunciados como supostos executores do duplo homicídio, pediram em 2021 a autorização para acesso aos autos sigilosos do inquérito policial, sob a alegação de lentidão nas investigações relativas aos autores intelectuais do crime.
O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que, segundo o artigo 268 do Código de Processo Penal, o assistente de acusação só atua no processo a partir do recebimento da denúncia. No STJ, no entanto, o colegiado entendeu ser aplicável ao caso a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante ao defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova da investigação. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o enunciado permite interpretação que inclua não apenas os investigados, mas também as vítimas e as pessoas com interesse justificado no caso. Recomendações internacionais para a participação das famílias na investigação de homicídios, como o Protocolo de Minnesota e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema, também foram levadas em consideração. O ministro Schietti destacou ainda que as famílias de Marielle e Anderson não pretendem ser habilitadas como assistentes da acusação no inquérito policial e nem buscam interferir nas investigações, mas sim ter acesso às provas já produzidas e documentadas em razão da possível conexão entre o processo que apura os executores do crime e o inquérito que investiga os mandantes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de reclamação disciplinar contra o desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná. A medida é para apurar a conduta do magistrado durante sessão de julgamento. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. O desembargador, ao falar sobre operações que investigaram casos de corrupção no país, afirmou que o estado do Paraná tem um nível cultural superior ao norte e ao nordeste do país. Na decisão que determinou a abertura do processo, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a manifestação feita pelo magistrado foi dita fora de qualquer contexto referente ao caso julgado e que o conteúdo pode ter conotação preconceituosa e xenofóbica. O corregedor também determinou que sejam prestadas informações no prazo de 15 dias. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA e a Polícia Ambiental, deflagrou hoje a operação contra garimpo no leito do rio Paraopeba, lá no município de Belo Vale, em Minas Gerais. A narração é de Ana Paula Starling. Na operação foram presas 5 pessoas, destruídas 5 balsas utilizadas na extração ilegal de ouro e apreendidas 2 pepitas de ouro, 3 celulares e materiais utilizados na mineração. Os garimpeiros informaram que são de Roraima. Eles foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União e extração ilegal de recursos minerais. Se condenados, podem cumprir até 6 anos de prisão. A Polícia Federal também realizou uma operação contra garimpo ilegal na região conhecida como Filão dos Abacaxis, no Amazonas. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 10 ordens judiciais de busca e apreensão em cidades de 3 estados. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas, assim como o sequestro de bens móveis e imóveis delas. De acordo com o laudo pericial, essas áreas de garimpo usavam cianeto, material altamente tóxico. O prejuízo ambiental e o ouro extraído ultrapassam 420 milhões de reais. Os investigados vão responder por diversos crimes, até por trabalho escravo. As penas somadas ultrapassam 30 anos de prisão. A seguir, vamos falar sobre a atuação da Justiça e do Ministério Público para garantir a proteção às terras indígenas. Eu volto já. Na manhã de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, participou do seminário Dignidade Humana, a promoção dos direitos humanos e a proteção às diversidades e vulnerabilidades nas políticas e programas do CNJ. Durante o encontro, a ministra lançou o Fórum Nacional do Poder Judiciário, FONEP, para monitorar as demandas relacionadas aos povos indígenas e, assim, elaborar estudos e propor
propor medidas para aperfeiçoar o sistema judicial no atendimento dessa população. O FONEP será um grupo permanente de diálogo e acompanhamento do direito fundamental dos indígenas, coordenado pelo CNJ. O grupo vai ter a participação do Executivo Federal, do Ministério Público Federal e do Trabalho, além da OAB e representantes dos povos indígenas. E há 80 anos, no dia 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A data foi criada em 1943 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, para estimular o respeito a esses povos originários e lutar contra o preconceito e a violência. Mas ainda falta muito para que esses objetivos sejam alcançados. O Dia dos Povos Indígenas é uma forma de relembrar que o Estado tem o dever de fiscalizar as terras, garantir segurança aos povos e desenvolver as comunidades. Mas essa população tem sofrido muito nos últimos anos com violações de direitos fundamentais como racismo, expropriação de terras indígenas, garimpo ilegal e ataque a mulheres e crianças. Dayara Tucano é indigenista e mestre em direitos humanos. Ela explica que, apesar da Constituição Federal reconhecer direitos dos indígenas, na prática isso não ocorre de forma plena. Somos mais de 350 povos, falantes mais de 180 línguas. E nossa Constituição brasileira foi uma das primeiras no mundo a reconhecer os direitos indígenas, isso devido à luta de nossas lideranças. O Judiciário tem criado mecanismos para ajudar a combater as violações aos direitos dos povos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça, responsável por aperfeiçoar o sistema de justiça brasileiro e propor políticas de ampliação de acesso, tem atuado por meio do Observatório de Direitos Humanos para propor resoluções e medidas que intensifiquem a proteção aos indígenas. Em 2010, o CNJ criou o projeto Cidadania Direito de Todos, que apoia a realização de mutirões para facilitar o acesso dos indígenas a documentos básicos. Em 2012, uma ação conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público permitiu os registros civis dos indígenas nas certidões. E em 2019, foi aprovada a Resolução 287, que prevê procedimentos ou tratamentos especiais para assegurar direitos das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou presas no âmbito criminal do Poder Judiciário. Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal atuou de maneira firme para garantir que o governo levasse aos indígenas vacinas, medicamentos e equipamentos de proteção, e para impedir a presença de não indígenas que pudessem aumentar os riscos de contaminação pela Covid-19. Em um encontro organizado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou essas ações do Judiciário e fez um paralelo entre a violência contra os povos indígenas e os ataques ao Judiciário, que tem a missão de defender as minorias. Desse mesmo substrato, onde gerada a obscuridade maléfica e gananciosa do garimpo ilegal e de atividades criminosas semelhantes, praticadas em desrespeito aos direitos constitucionais dos povos originários, resulta igualmente a paralela ignorância dos que confundem o valor imaterial da justiça, que norteia a atuação jurisdicional, com as instalações físicas, o prédio, a argamassa e os bens materiais de um tribunal. Para falar sobre o garimpo ilegal em terras indígenas, eu converso agora, ao vivo, de forma remota, com o procurador da República, Alisson Marugal. Muito obrigado pela entrevista, doutor Alisson. A primeira pergunta que eu lhe faço, a partir de quando, na sua opinião, começaram de forma descontrolada, começou a presença de garimpeiros, madeireiros em território Yanomami? A partir de quando? Boa tarde, Guilherme, ao telespectador. É um prazer sempre falar com a TV Justiça. A primeira ação judicial do Ministério Público Federal data do ano de 2017. Ali já identificávamos a possibilidade de uma grande invasão garimpeira, já havia registro de garimpo ilegal no território Yanomami, e, portanto, já identificávamos a omissão do Estado brasileiro e buscamos reforçar essa proteção mediante o ajuizamento de uma ação
na Justiça Federal para a colocação de bases de proteção no território Yanomami em pontos estratégicos do território. Essa ação foi julgada procedente pela Justiça Federal e é apenas cumprida parcialmente pela FUNAI e pela União, que instalaram 2 bases de proteção no território Yanomami, né? Então, o garimpo ilegal existe desde a década de 80 no território Yanomami. Depois da demarcação, houve um período de cessação dessa atividade, mas ele volta na década de 2010 a 2020, mas é a partir de 2020 que nós identificamos uma grande invasão garimpeira, que foi a causa fundamental da tragédia humanitária que nós identificamos no território Yanomami. E a exploração sexual de meninas e mulheres Yanomamis, a disseminação de drogas na região, esse quadro todo somado, a contaminação de rios, o garimpo ilegal, qual é o problema? Foi exatamente isso tudo junto que levou à tragédia Yanomami? Não só esses fatores, mas um fator importante que levou a essa tragédia também, somado a esses fatores já mencionados, é o fechamento de unidades de saúde. O garimpo ilegal invade determinadas porções e localidades do território Yanomami, fazendo com que as unidades de saúde sejam fechadas por questões de segurança pública. Foram 6 unidades fechadas entre 2021 e 2022, que levaram à desassistência de mais de 6 mil indígenas Yanomami, que ficaram sem um atendimento de saúde no nível da assistência básica. Significa que as equipes de saúde não uniam mais as comunidades para fazer aquele trabalho de promoção de saúde e prevenção de agravos. Isso significa que não houve ações de enfrentamento à subnutrição infantil, não houve ações de prevenção de agravos que são muito comuns na terra Yanomami, como a malária e a tuberculose, por exemplo, de modo que isso levou rapidamente à deterioração do quadro de saúde dos indígenas no território Yanomami nesses anos de 2021 e 2022. Fora todo o quadro de violência que o garimpo traz às comunidades, com distribuição de armas, que provocou diversos homicídios nessas comunidades indígenas e todos os fatores que o senhor acabou de mencionar, que levaram muito rapidamente a uma crise humanitária no território Yanomami. E o Ministério Público Federal conseguiu várias vitórias na Justiça, cobrando providências do governo federal. Foram satisfatórias essas vitórias? Deram resultado? Entre julho de 2020 e dezembro de 2022, foram proferidas 18 decisões judiciais em defesa do território Yanomami, né? Não só em ações promovidas pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Justiça Federal, mas também ações promovidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Justiça Federal em Roraima proferiram decisões favoráveis ao território Yanomami. Todas elas foram total ou parcialmente descumpridas. Isso levou muito rapidamente a uma invasão do território, sem que o Estado brasileiro desse uma resposta de proteção para os indígenas Yanomami. Aí o resultado que o Brasil e o mundo pôde ver a partir do início deste ano é o aumento da malária, da subnutrição e de outras doenças que levaram a esse quadro de crise humanitária na terra Yanomami. E, doutor Alisson, quais são os próximos passos do Ministério Público Federal contra o garimpo ilegal na região? Estamos acompanhando, finalmente a União reage e elabora um plano de desintrusão, que é um plano que imaginamos que terá efetividade. Já foram realizadas ações importantes de combate ao garimpo ilegal. Houve uma redução importante de até 80% no avanço do garimpo ilegal no território Yanomami nesses primeiros meses de operação. Então entendemos que o governo federal está caminhando no sentido certo, no sentido de expulsar efetivamente os garimpeiros no território Yanomami. Então o Ministério Público Federal tem acompanhado essas ações de desintrusão e também tem acompanhado as operações emergenciais de assistência humanitária aos povos Yanomami. E, paralelamente a esse acompanhamento, no exercício da fiscalização de serviços públicos, nós temos uma investigação instaurada para tentar explicar as causas da assistência sanitária e descumprimento de decisões judiciais, no sentido de responsabilizar eventuais agentes públicos que tenham se omitido dolosamente no cumprimento dessas decisões e no enfrentamento do grave quadro sanitário instalado no território Yanomami. Muito obrigado, doutor Alisson. Eu conversei com o doutor Alisson Madrugal, do Ministério Público Federal.
A Corregedoria Nacional de Justiça determinou a realização de inspeção para verificar o funcionamento da vara única da comarca de São Gabriel da Cachoeira, município da Amazônia. A região possui a maior população autodeclarada indígena do país, segundo dados do censo do IBGE. A inspeção está marcada para amanhã. O objetivo é identificar, orientar e adotar medidas em prol da garantia do acesso à justiça por parte dessa população. O município de São Gabriel da Cachoeira fica a 852 quilômetros de Manaus. A seguir, a Polícia Civil faz operação em 5 estados para apurar ataques em escolas. As informações em instantes. Com a autorização da Justiça, a Polícia Civil de 5 estados realiza hoje a Operação Escola Segura para apurar ameaças feitas pela internet de ataques a escolas e contra estudantes. A ação coordenada pelo Ministério da Justiça ocorre em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Desde cedo, os policiais cumprem mandados de internação provisória de 10 menores, além de 13 mandados de busca e apreensão e 11 de afastamento de sigilo de dados. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral manteve multas aplicadas à deputada federal Carla Zambelli e ao senador Flávio Bolsonaro, ambos do PL. Eles foram condenados por veiculação de informações falsas sobre o presidente Lula no ano passado, quando ele ainda era candidato à eleição. O plenário manteve a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Além das multas, a ação também determinou a retirada do conteúdo das redes sociais. Devemos debater para criar os parâmetros para que todos sejam responsabilizados. Não é possível, eu sempre repito e não canso de repetir, não é possível que redes sociais, big techs, plataformas sejam terra de ninguém. O que não se pode fazer no mundo real, não se pode fazer no mundo virtual também. E é essa a nossa grande missão na Justiça, de estabelecer esses parâmetros. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir a pauta de julgamentos. As informações com Carlos Eduardo Cunha. Contribuições é o tema de abertura da pauta de hoje, com a ação por meio da qual se questiona a legitimidade da contribuição sindical destinada às centrais sindicais. Direitos fundamentais é tema com processo sobre se o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independentemente do regime jurídico a que estiverem vinculados. Matéria processual tem 2 questões de ordem em reclamações sobre se é possível, no caso de empate em julgamento de matéria penal, a suspensão do processo para apresentação do voto do magistrado que esteve ausente à sessão. Controle de constitucionalidade vem em seguida, com embargos de declaração contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação na qual a Corte definiu que não incide ICMS na transferência de mercadorias entre empresas do mesmo titular. Direito administrativo é tema que traz o julgamento conjunto de 3 ações contra trecho de resolução da Assembleia Legislativa de Roraima, que permitiu a recondução de parlamentares, por mais de uma vez, ao mesmo cargo da mesa diretora do órgão. Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça é tema da pauta para fechar a previsão de julgamentos do dia, com ação sobre normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E agora o Jornal da Justiça mostra o caso de um senhor de Alagoas que, com quase 70 anos, conseguiu na Justiça o registro civil de nascimento tardio. A reportagem é de André Risco. Há cerca de 6 meses, o seu Luiz e o Adeildo procuraram a Defensoria Pública para dar entrada no processo de assentamento de registro civil de nascimento tardio. Nascido em 1954, o seu Luiz saiu de casa muito cedo, quando tinha apenas 10 anos.
Os pais nunca o registraram e ele também nunca se interessou em tirar os documentos. Eu me quedei fora. Aí meu pai e minha mãe não me interessei. Se eles me interessavam, já tinha tirado de tempo. Mas não me interessei, aí estou chegando na idade, aí eu vim eu tirar. Para ver se eu vou para frente. Porque para trás a gente não pode mais. Tem que ir para frente. O seu Luiz vive atualmente no povoado Peleve com o Adeildo, amigo de mais de 15 anos e que o acolheu há cerca de 3 meses. Foi graças ao apoio e incentivo do Adeildo que o seu Luiz resolveu tirar a certidão de nascimento. Eu via que a maneira que ele estava vivendo muito desumano, né? Você sem documento para se apresentar num posto de saúde, para chegar a fazer uma consulta não pode sem documento nenhum. Isso gerou em mim uma curiosidade, um despertar. E a idade dele também, que passou de uma idade dele ter uma aposentadoria, e ele não conseguindo ter em mãos isso, por conta do documento, eu também disse, agora vamos correr atrás de tudo isso. E aí só para quando terminar. Tirar o CPF, a identidade, carteira de saúde, tudo certinho. A juíza Natália Cerqueira de Castro foi a responsável por autorizar a emissão do documento pelo cartório. Ela explicou que, com a certidão em mãos, a partir de agora, o seu Luiz vai poder ter acesso a vários direitos. Só em ver a satisfação dele, tendo uma data de nascimento, com seu nome de seus pais, você já vê a transformação na pessoa, que tem um documento, como isso faz diferença na vida dele, e também ele vai poder exercer agora os seus direitos plenamente. Buscar um benefício do governo, votar, ter acesso ao SUS. Então, com certeza, ele vai ter mais dignidade. A magistrada explicou qual o procedimento para quem precisa emitir o documento. Essas pessoas devem procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Caso elas não saibam onde ficam esses órgãos, elas podem ir diretamente no fórum, que o fórum vai encaminhá-las. E, assim, seria interessante que ela leve pessoas que a conhecem, que conhecem o seu meio familiar, conhecem quem foram seus pais, seus irmãos, pessoas que possam figurar como testemunha no processo e auxiliar o juiz a entender, né, qual foi o dia que ele nasceu, o local que ele nasceu. Se for o caso, até a gente faz o exame de DNA, depende do caso. Mas quanto mais informações que ele tenha sobre sua origem, mesmo não importa a idade que ele tenha mais, mesmo que ele já seja um idoso, é possível sim que ele tenha um registro de nascimento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e tchau!